Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem um convidado muito especial. Vamos falar com Diego, que é um dos meus professores do aplicativo iTalki. Sem mais delongas, Diego, muito obrigado por me acompanhar e por ser participante no meu canal. Então, por favor, pode se apresentar para a gente? Valeu, Regiane. Então, pessoal, eu sou o Diego, tá? Eu tenho 37 anos, eu vivo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Como o Richard falou, eu sou tutor de português, então estou ensinando algumas pessoas a poder falar um pouco melhor, aprender um pouco mais sobre o carioquês, tá? Então, assim, basicamente é isso. Esse Tá, é o meu trabalho extra. O meu trabalho principal seria desenvolvedor de sistemas. tá bom, legal. Obrigado demais. Então, para começar esse bate-papo, eu queria te perguntar, a gente vai falar um pouco sobre, sim, o sotaque carioca, as gírias cariocas e tudo isso, e também sobre o seu ensino do português. Mas comecemos com esse tema do sotaque carioca, porque quando eu ia para Rio, isso foi uma das dúvidas que eu tinha. Eu não sabia se eu ia entender bem, porque sempre era um sotaque um pouco diferente dos outros sotaques. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco de por que o sotaque carioca é distinto, quais são algumas características desse sotaque que você pode explicar para a gente. Boa. Então, uma coisa que é muito característica da gente aqui no Rio é a melodia e a entonação que a gente fala o português. Isso quer dizer o quê? A forma como pronunciamos algumas palavras, algumas letras específicas. E esse seu problema, Didi, é bem comum. Assim, eu já recebi alguns alunos aqui no Rio e realmente eles tinham esse medo de entender ou não essa questão do sotaque, mas eu diria que assim, para vocês estrangeiros, talvez o sotaque carioca seja o sotaque o que vocês imaginam como português, Hum. porque é o sotaque normalmente que está ligado aos filmes, às séries. Então, o que aparece no exterior normalmente é o sotaque carioca ou paulista. Então, seria esses dois. Algumas das características que a gente pode falar aqui do nosso sotaque é o seguinte, que a gente tem essa pronúncia muito chiada que a gente fala. O que é o chiado? Esse barulho, essa coisa. Então, por exemplo, uma palavra que é muito cariocada, vamos falar assim, é a palavra mesmo, mesmo. Ah, tá. Você vai ouvir em outros estados algo como mesmo, então é uma pronúncia muito mais seca. A gente estende e chia as palavras. E palavras normalmente que terminam com S também, isso é uma coisa bem característica, tipo pessoas. Então, Isso. eu acho que isso, eu diria até que tem um charme nesse sotaque pra gente. Então, é o sotaque talvez mais conhecido do Brasil. Tá, sim, sim, é um sotaque muito conhecido, mas na verdade eu não escuto muitos podcasts com esse sotaque, não sei por que será, mas quando eu fui para Rio, eu também não tive tanta dificuldade em entender os cariocas. Eu estava pensando, talvez eu não esteja falando com os cariocas da Gema. Você acha que tem pessoas com um sotaque mais forte carioca do que outros? Tá, boa pergunta, Richard. Cara, na verdade, eu acho que aqui no Rio a gente tem mais ou menos o mesmo sotaque, assim, em quase todo o estado, grande parte das cidades, principalmente na área que eles chamam de área metropolitana. São várias cidades juntas que compõem a grande capital do Rio. Mas, assim, é claro que existem, sim, existem na verdade grupos, né? Se você pegar uma pessoa mais jovem, se você pegar surfistas, cara, surfistas, eles vão falar, parece, com um idioma diferente, é um idioma próprio deles. Ah, E tá. é claro que eles falam com uma pronúncia muito mais, a gente fala arrastada, eles puxam muito mais, sabe? Então eles não Aham, são surfistas, eles são surfistas, coisa assim, sabe? claro. Então você vai ter grupos que falam um pouco diferente. Mas, no geral, o nosso sotaque eu acho que é mais ou menos o que você ouviu aqui. Seria aquele sotaque ali de Copacabana, Ipanema, da Zona Sul. Eu acho que a gente fala todo mundo muito parecido. Tá, beleza. E você já falou um pouco sobre isso e, na verdade, você explicou isso para mim numa das nossas aulas juntos, mas eu queria te perguntar se você pudesse explicar isso rapidinho para a gente. O que significa como carioca da gema?
pode explicar aquela coisa de Fluminense, ou seja, como funciona tudo isso no Rio? Ah, tá. Pô, cara, isso é muito legal, assim. O carioca da gema, eles vão falar que é aquele cara que tem um estilo realmente carioca, que nasceu na cidade do Rio, que vive o Rio de Janeiro como a gente imagina. Aquela coisa é o carioca da gema. Então tem toda essa aura sobre o verdadeiro carioca, vamos falar assim. Fluminense seriam as pessoas que nasceram no estado do Rio de Janeiro, mas fora da cidade do Rio de Janeiro, da capital. Só que uma coisa muito interessante, que normalmente os estrangeiros não sabem, é que aqui ninguém se considera fluminense. Você nunca vai ver uma pessoa do estado do Rio falando, ah, eu sou fluminense. Não. Todo mundo se considera carioca e é até engraçado assim que se você perguntar para uma pessoa, minha mãe, vamos falar com a minha mãe. Ah, você é fluminense? Ela vai falar, Fluminense? Não, eu sou Flamengo. Ela vai achar que você está falando do time de futebol dela e não Ah, sim, do local que ela nasceu, entende? Então, essa entendi. questão, na prática, não existe. Quem nasce no Rio de Janeiro se considera carioca. Sim, para evitar essa confusão dos times de futebol, né? En- Exatamente. Que é Mas, uma paixão, né, Richard? então, você tecnicamente é fluminense ou você é carioca da gema? Como você se identifica? Ah, perfeito. Então, eu sou fluminense, na verdade. Eu nasci numa cidade chamada Petrópolis, tá? E eu vivi praticamente toda a minha vida numa outra cidade chamada Duque de Caxias. Só que assim, aqui as cidades ao redor têm uma dependência muito grande da capital, do Rio. Então, tudo que a gente faz é no Rio, tá? Então, assim, eu não posso falar que eu sou carioca, porque eu não nasci lá e eu não tive aquela vida carioca. Então, aquela coisa de, Tá. todo fim de semana eu vou pra praia, vamos surfar. Não, o Diego não viveu isso. Mas, ao mesmo tempo, depois que eu me tornei adulto, eu tenho que trabalhar no centro do Rio de Janeiro, que é um lugar que tem oportunidades, bons trabalhos. Então, assim, hoje eu acho que eu vivo muito mais a vida do Rio de Janeiro, mas eu não cresci com aquela vida, entende? Tá. Sim, entendi. É, mas basicamente eu sou fluminense, mas na minha cabeça não funciona isso. Eu sou carioca, entende? Tá, tá. Entendi, entendi. Perfeito. Então, eu acho que mesmo assim você pode ser como o meu professor carioca. Você pode me ensinar muito sobre essas frases e falemos um pouco sobre isso. Algumas gírias ou frases bem úteis que são bem cariocas. Você pode nos dar talvez duas que são bem comuns? Sim, sim. Então, a primeira, assim, que eu sempre ensino para os alunos, basicamente é o cara, que essa palavra eu acho que você vai ouvir de 99,9% dos cariocas. É muito característico, ele é usado basicamente aqui, só que o Brasil todo conhece. Então, se você utilizar ela, eles já vão ter certeza que você fala como um carioca de verdade, tá? E o que que significa cara? A gente tem, na verdade, três significados diferentes para ela, mas eu vou falar somente da gíria, tá? O cara, basicamente, é uma pessoa. Então, você pode usar isso para se referir a qualquer pessoa. Pode ser uma criança, pode ser uma pessoa mais velha, pode ser uma mulher, pode ser um homem, não faz diferença. Então, assim, um exemplo, eu vou falar contigo. Ao invés de repetir o seu nome, de falar Richard, eu vou falar, cara, eu tô bem hoje. Então, essa eu acho que é uma das mais características que a gente tem aqui no Rio. Tá, legal. E uma expressão que você me ensinou também é esse tudo tranquilo, né? Ou seja, usando tranquilo muito parece, né? Como tudo Ex- tranquilo com você, tranquilo, tranquilo, né? Isso Exatamente. é, Isso é muito popular, a gente usa tranquilo no sentido de tudo bem, tudo certo. Então, utilizar a palavra tranquilo. E a gente tem várias, né? A gente poderia passar uma noite inteira aqui falando sobre isso, Richard. Você tem maneiro, que significa maneiro, legal. Você tem caraca, que é uma interjeição para surpresa, né? Então acontece alguma sim, coisa surpreendente. Caraca, a gente usa muito exato. isso. O fala sério Fala também a assim, gente usa muito. trocar ideia. Trocar E ideia. você pode me ensinar como pronunciar bem meu irmão, se eu estou falando com alguém. Como se fala isso? Da Ok. forma bem carioca. Se você vai falar da forma que você falou, meu irmão, tudo bem. Mas a gente vai falar meu irmão. Meu Meu irmão. irmão, meu irmão. Exatamente. E aí, meu irmão?
Aí, por Isso aí, aí. mais ou menos. A gente fala rápido e junta tudo. Exatamente assim. E aí, meu irmão? Isso aí. Tá bom, tá bom. Muito Então, bom. falemos um pouco sobre como o estereótipo carioca ou talvez a reputação carioca, porque para mim, quando eu estive no Rio, eu senti essa vibe, né, do Rio, que como tem muitas pessoas, tipo, na praia, ou seja, muito movimento, muito... Não sei, eu imagino uma reputação como relaxada, surfista, esse tipo de coisa, mas também tem outras reputações. Então, você pode me explicar um pouco o que você vê, o que os brasileiros veem, tipo, a reputação positiva e talvez negativa dos cariocas? Ah, perfeito. Então, a positiva, isso que você falou, eu acho que é realmente a coisa mais assim perceptível que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. O clima, as pessoas na rua, as roupas que a gente usa, roupas muito mais relaxadas. Então, a gente tem essa vibe, assim, né? Esse estilo de vida muito, assim, de curtir a vida, de aproveitar. Essa é uma Exato, das grandes diferenças que a gente tem entre São Paulo. São Paulo já é um mundo muito mais de trabalho. A gente está exato. mais para aproveitar a vida, basicamente é isso. E isso é muito famoso desculpa, no Brasil inteiro. Todo mundo pensa no Rio de Janeiro dessa forma. Então, eu diria para você que realmente essa é a característica positiva mais assim visível do Rio, tá? A negativa, cara, a negativa talvez é um comportamento que a gente tem também, que é a malandragem, né? Isso é uma palavra também, é uma gíria que a gente tem também, né? O malandro. Só que, assim, na verdade, ela tem dois significados. Eu Hum, diria também que um seria positivo e um negativo também. tá. É, a malandragem positiva, basicamente, é uma pessoa que consegue resolver problemas de uma forma bem assim, espontânea, rápida. Então, quase que automática. Então, acontece algum problema na sua vida, você rapidamente tem uma solução e resolve. Hum, Isso é uma pessoa malandra. Só que, ao mesmo tempo, uma pessoa malandra, ela pode ser uma pessoa que tenta tirar vantagem de outras, que é o lado negativo. claro. E eu tenho que concordar que, em alguns aspectos, o Rio tem um pouco disso, sim, sabe? Ele tem um pouco disso. Então, apesar do Rio ser marcado como uma cidade de festa, uma cidade maravilhosa, muito boa, a gente também é um pouquinho marcado pela malandragem negativa do povo carioca. É claro que eu não estou falando de todo mundo, tá? Mas existe essa crença, assim, e eu acho que tem um fundo de verdade. Essa reputação, sim, sempre tem algo como de verdade, mas claro, estamos generalizando um pouco. Eu achei a fala dos cariocas muito, tipo, charmosa, eles tinham muita carisma quando estavam falando comigo e pode ser que eles estejam, tipo, tirando vantagem de mim, né, aproveitando de mim para vender alguma coisa, sei lá, mas realmente eu simplesmente gostei da vibe, dessa energia que eles tinham, mas pode ser que eles estejam sendo um pouco malandros comigo, mas de todas formas eu gostei de interagir com os cariocas. Realmente gostei muito desse intercâmbio que tive com eles. Falar que eu acho que acontece as duas coisas, tá, Richard? Assim, a gente também é um povo muito conhecido pela simpatia, né? Por ser receptivo. Então, às vezes não. Às vezes eles não estão querendo ser malandros, não. Eles só querem ser simpáticos com um novo gringo que eles estão conhecendo, sabe? Sim, Isso com é. certeza. Mas sim, todos os cariocas me trataram muito bem. Mas, enfim, cara, acho que foi isso para hoje. Mas muito obrigado por participar no meu canal. Foi bem bacana bater esse papo com você. Mas antes de encerrar, eu gostaria que você terminasse esse vídeo usando, tipo, a forma mais carioca possível para falar tchau a todo mundo. Temos várias, mas eu vou usar a minha, que é basicamente: valeu, pessoal. Isso aí. Tá bom, valeu, até lá. Valeu, valeu.